Hoje eu vou gravar um pouquinho da minha rotina como professora, minha rotina da tarde, tá? Nesse sistema de aulas online. E para começar, eu abro a tela, vou deixar vocês aqui de ladinho, que é a hora de eu abrir a chamada e enviar o link para o pessoal. Eu deixo o microfone e a câmera fechados por um tempo, até o pessoal entrar, e aí eu dou uns 5 minutos de tolerância ou 10, e aí a gente começa a nossa aula. Eu sempre fico com o WhatsApp aberto, porque na minha escola a gente usa em conjunto o Meet, o Classroom e o WhatsApp. E os meninos, eles preferem utilizar o WhatsApp. Embora não seja a ferramenta mais organizada, eles preferem. Então eu envio o link por ele e vez ou outra eu respondo alguma dúvida, algum questionamento que surge por lá também. Então, pessoal, eu sei que eu passei alguns dias, bastante dias afastada aqui do canal. Minhas aulas voltaram e assim, esse é um dia da minha rotina normal. Nesse caso, uma coisa que eu costumo fazer para ajudar a dar aula é usar muitos slides que eu faço, né? E aí na hora da aula eu divido a tela do computador. E de um lado eu deixo o PowerPoint no modo de leitura e do outro lado a chamada transmitindo. Porque assim eles podem ver o slide em tela cheia e eu posso ver também caso surja alguma dúvida. Então uma coisa que sim tem me matado nesse sistema é não poder olhar para as carinhas e tudo, porque quando a gente dá aula, vocês que são professores também devem saber disso, a gente tem como experimentar a leitura da expressão do aluno, digamos assim, né? A gente vê se ele está aprendendo ou não pela própria forma como ele se comporta, como ele olha para a gente, as expressões que ele faz. E pelo computador não tem como a gente fazer isso, porque a maioria deles tem vergonha de abrir a tela. Então, existe participação nas minhas aulas, mas na maior parte das vezes são só no chat. Então, vocês veem muito que assim, no vlog eu digito de vez em quando, porque eu tenho que ficar olhando o chat para ver se surgiu alguma dúvida, se tem algum comentário, se tem algum ponto que eles querem que eu fale mais. Então eu sempre estou olhando o chat para ver se tem alguma coisa a comentar. E é incrível. Eu sempre dou 10 minutos de tolerância para poder começar o assunto. Às vezes eu fico conversando besteira, às vezes eu só aviso os meninos que eu vou dar o tempo e depois eu volto. Mas ainda assim, tem aluno que entra no meio da aula, faltando 10 minutos para acabar, no final da aula, e a gente tem que aceitar, né? Não sei como é que é isso. Então, gente, não é um sistema fácil. Não vou dizer para vocês que eu gosto desse tipo de ensino. Nem que eu me adapto muito bem, eu consegui criar a minha metodologia, né? Ou usar uma metodologia de ensino, mas não posso dizer para vocês que eu estou satisfeita com esse sistema, não. Eu acho que ainda tenho muito que aprender. Psicologicamente não me faz bem, mas é o que nós temos para o momento, né? Infelizmente, o momento que a gente está passando em sociedade pede por essa transformação na nossa rotina escolar. E aí a gente tem que dar o melhor de si e tentar viver da melhor maneira. Aí só deu para eu perceber que eu não serviria para fazer que nem esses outros professores que vivem de ensino pela internet e tudo mais, porque eu realmente não me dou bem com esse tipo de aula. Gente do céu, eu dou aula, mas é raro que eu me sinta bem. Parece que eu me canso muito mais do que eu me cansava quando eu tinha as aulas normais. E olha que quando eu tinha as aulas tradicionais, né, eram mais aulas, porque agora a gente junta as turmas. E antes não, tinha que dar cada aula para cada sala, né? Ia repetindo o conteúdo e tudo mais. Mas juradinho para vocês que eu preferi o sistema anterior.
Ê, vida! Será que a gente ainda volta esse ano para um estilo de vida semelhante ao que a gente tinha em 2019? Porque tem sido sofrida essa vida durante corona, né? Não tá sendo fácil para ninguém, não. Todo mundo tá sofrendo muito. Duas telas, como eu já falei para vocês. Uma coisa que eu tenho gostado de fazer também é de transmitir vídeos para eles, porque quando você assim transmite a aula no Google Chrome pelo Meet, né? Você consegue transmitir vídeo com som. E aí eu tenho gostado muito de fazer essa experiência. Eu passo um vídeo, depois a gente discute um pouquinho sobre ele. Então, como eu já tinha falado, eu gosto também de passar vídeos para os meninos. E aí, na minha segunda aula, eu também fiz isso. Eu passei um vídeo antes da gente começar, a gente assiste o vídeo e depois, ao final, a gente discute um pouquinho sobre ele. Eu sempre dou a tolerância e, assim, nesse dia, especificamente, eu tinha só duas aulas para ministrar à tarde, né? E eu mostrei aqui para vocês apenas um momento da execução da aula, na hora que está acontecendo. Mas essas aulas, elas consomem muito da gente na maneira do planejamento. Eu levo muito mais tempo para planejar e estudar para essas aulas do que eu levava para minhas aulas tradicionais. Então, assim, eu escolhi o vídeo. Nessa aula específica, os meninos assistiram esse vídeo sobre pensamento crítico. Depois eu até me arrependi de ter escolhido esse vídeo. Então, são 4h20 agora. Eu já terminei a aula, tá com 20 minutos, mais ou menos. E aí agora eu tenho um tempinho pra ler algum texto do mestrado, colocar alguma coisa em dia, ou arrumar a casa. Na minha agenda eu coloquei que eu ia arrumar a casa, mas a casa tá toda arrumada. Então, ao invés de arrumar a casa, eu vou dar uma lida no texto do mestrado, porque assim, eu tô bem atrasada na minha agenda de leituras. Minha orientadora que não assiste esse vídeo, mas enfim, eu tô tentando. Então, eu vou encerrando o vlog por aqui e vou continuar aqui nas minhas leituras do mestrado. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesta tarde e que vocês não estejam nesse EAD, que agora tá mais tranquilo, mas ainda assim não chega nem perto da emoção de uma sala de aula, que é bem melhor. Tô morrendo de sentir falta da minha sala de aula, mas é por um bem maior, né? É preciso.